Olá, irmãos. Então, eu queria trazer uma mensagem para a gente hoje, para a gente poder refletir, né? A gente está num momento de crise, né? No mundo, né? Uma pandemia, né? Ou seja, aspecto global, né? Todas as nações estão sofrendo com isso. E eu estava fazendo um estudo, um devocional, estava estudando uma passagem e me vieram algumas coisas à cabeça que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Eu queria deixar duas perguntas, né? Para a gente poder iniciar esse vídeo para você responder para você mesmo nesse momento. A primeira delas, né? Quantos de vocês já estão passando algum tipo de conflito dentro de casa, né? A gente sabe que a gente está no mês de maio, né? E é o mês da família, né? Que a gente comemora. E quantos de vocês estão passando algum tipo de conflito já dentro de casa por ter que lidar, né? Com as suas famílias de uma forma uma forma maior, né? Um tempo maior. Antigamente a gente dedicava mais tempo ao trabalho, né? Dedicava algum tempo também na igreja, alguns tempos no lazer fora, caminhando ou fazendo qualquer outra coisa. E agora, por conta dessa pandemia, né, esse lockdown, a gente tem que ficar trancado dentro de casa com as nossas famílias, né? Muitos não podem sair para absolutamente nada, somente para comprar comida e remédio, né? E nisso a gente enfrenta alguns conflitos, né, do relacionamento, né, de começar a ter que se relacionar com outras pessoas, né. Eu vi uma notícia que falou que na China, né, não lembro agora das porcentagens, né, mas uma porcentagem alta de maridos estavam se separando, né, se divorciando das suas esposas por conta de ter que conviver mais tempo, então agora com elas, né, então os conflitos dentro do lar, né, criaram tantos problemas ao ponto de deles se divorciarem, né. E nós não estamos livres disso, né? Nós estamos numa realidade diferente da China, mas os conflitos eles existem em qualquer local. Então a primeira pergunta é: você está passando por conflito dentro da sua família nesse momento? Esse momento de crise, né? Esse momento de dificuldade, né? Será que você está enfrentando algum tipo de conflito por causa disso? Ou outros tipos de conflito, de repente não somente dentro da sua família, né? Mas falta de emprego, de repente, problemas no trabalho, ou dificuldade, de repente, financeira, enfim. Se você estiver passando por esses conflitos, então pense e responda essa pergunta. E a segunda pergunta que eu queria fazer para deixar para você pensar, né, ao longo desses próximos dias é: qual é a sua característica? Quais são as suas características no momento do conflito, no momento da tribulação, né, da dificuldade? Como que você reage? Você tem sido uma pessoa calma? Você tem meditado? Tem pedido a direção de Deus? Ou você tem demonstrado que você não está sabendo exatamente como lidar com esses conflitos, né? Quais são as suas reações? Quais são as suas ações, né, nesse momento? Então, pensa sobre essas duas perguntas, reflete um pouco sobre elas, né? Eu não vou responder elas aqui, obviamente, porque elas são perguntas direcionadas a você, né? A sua característica, como que você reage, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre o problema com você, e antes da gente entrar no nosso texto hoje, o texto bíblico que a gente vai ler hoje, eu queria dar 3 características sobre as dificuldades, né? Sobre os problemas para vocês que eu listei. Primeira característica da dificuldade, né? As dificuldades, elas são oportunidades. Então, se você tiver um papel, um bloquinho de nota aí com você em casa, onde você tiver, anota isso aí. Dificuldade é igual oportunidade, porque na dificuldade você vai encontrar sempre uma oportunidade de sair melhor dela, de crescer, de aprender alguma coisa diferente, né? Você nunca vai encontrar isso no momento de paz, de calma, de calmaria, né? Existe um ditado, né, popular que diz que mar calmo não faz bom marinheiro. Então, é exatamente isso. Se você está sentindo algum tipo de dificuldade na sua vida, saiba que Deus ele permitiu essa dificuldade chegar na tua vida para que de alguma forma você possa sair dela melhor, para que você possa aproveitar. Então é uma oportunidade de você crescer. A segunda característica, então, que a gente aprende sobre as dificuldades: nós saímos das dificuldades melhores do que nós entramos. Sempre. Sempre, de alguma forma. Mesmo que você seja reprovado nessa prova que você esteja passando, você vai sair da dificuldade melhor, porque você vai sair agora mais maduro, você vai sair da dificuldade com entendimento melhor sobre uma situação. Mesmo que você tenha errado e feito tudo errado, você sabe que numa próxima oportunidade que você viveu uma situação semelhante a essa, você sabe que você sabe que você já passou por ela. Então você sabe o que você tem que fazer. Mesmo que você tenha feito tudo errado antes, agora você vai fazer coisas diferentes, você vai melhorar, você vai crescer, né? Então é a oportunidade de você sair melhor dela. Então a dificuldade gera isso. E uma terceira, e essa daqui talvez seja a mais interessante, né? Característica da dificuldade, é que nós aprendemos a confiar completamente em Deus. Você vai começar a buscar Deus, porque às vezes você não tem as respostas necessárias para essa dificuldade. Por não ter essas respostas, você precisa confiar em Deus. Precisa confiar que Deus vai trazer para você essas respostas, né? Mas e se Deus não trouxer essas respostas? Então você vai aprender a depender de Deus.
E nem sempre Deus vai te dar as respostas que você precisa. Às vezes você vai precisar confiar que Ele está no controle de tudo, então você vai aprender a depender de Deus, né? Então são 3 características da dificuldade que a gente tem. Então para que a gente possa iniciar então, a nossa leitura, então, nosso texto bíblico, né, que vai falar sobre tribulações, dificuldades, né, talvez você já saiba, é Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5. Ele vai falar o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, né? Em algumas versões da Bíblia ela vai falar, né, que a perseverança ela vai gerar um caráter aprovado, né? Então, o que a gente aprende com isso? As tribulações, nós devemos nos gloriar nas tribulações, mas quem se gloria numa tribulação? Quem se gloria num problema? Quem acha maravilhoso, né? Se gloriar é você achar maravilhoso, você admirar, você gostar daquilo, né? Quem se gloria nas tribulações? A resposta é simples: nós, os cristãos, se gloriam. Sabe por quê que a gente se gloria nas tribulações? Tem um porquê, é muito específico disso. A tribulação, ela vai gerar em nós algo que a felicidade, a alegria, os momentos de êxtase na vida, eles não vão gerar pra gente. A tribulação, o que o Romanos vai dizer, né, o que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos, é que a tribulação ela vai gerar dentro da gente a perseverança. E isso você não vai perseverar quando você estiver bem, quando você estiver feliz, você vai aproveitar aquele momento de felicidade. Você vai sair para comemorar com seus amigos, você vai rir, você vai brincar, você vai relaxar, você vai assistir um filme, você vai sair com a sua esposa para passear. Mas quando você tem uma tribulação, uma dificuldade tão grande, a sua vontade não é de rir, de brincar, a sua vontade de querer resolver aquele problema. Então isso gera dentro de você uma esperança, vai gerar dentro de você uma perseverança de resolver aquele problema. E quando você não tem as respostas para esse problema, você entende que Deus é o único que pode resolver. E a maioria das vezes nós não temos resposta para isso, porque nós somos seres humanos, nós somos limitados. Então, quando você chegar no momento que precisa perseverar e não tem as respostas, você começa a buscar Deus. E aí você começa a se entregar e fala para Deus: Deus, eu preciso de respostas. E às vezes a dificuldade é algo realmente sério, né, que você está passando, então você precisa de fato ouvir o que Deus tem para falar para você. E aí isso que é interessante, porque quando você se achega a Deus, quando você começa a ter perseverança de buscar a Deus para ouvir as respostas para você, você começa a gerar uma segunda característica que a Bíblia vai falar para a gente, que a palavra nesse texto vai falar para a gente, que é o caráter aprovado. Então a perseverança ela vai gerar dentro de nós um caráter aprovado. Sabe por que vai gerar um caráter aprovado? É simples, isso é básico. Você vai buscar Deus, você vai buscar encontrar Deus, você vai perguntar para Deus de fato o que está acontecendo. E aí você precisa que Ele te responda. Mas a palavra de Deus ela é bem clara para a gente. Santidade sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então você não tem como se achegar ao Senhor se você não tiver santo, se você não tiver limpo, se você não tiver com caráter aprovado. Então você vai precisar então trabalhar o seu caráter. E quando você se achega a Deus então com caráter aprovado, você se achega a Deus então buscando melhorar, quando você busca Deus para Ele trazer para você uma resposta para o seu problema, a primeira coisa que você encontra quando você busca Deus não é a resposta para o seu problema. A primeira coisa quando você busca Deus é a identificação de quem de fato você é. É interessante a gente fazer essa analogia. Eu gosto de fazer uma analogia com quando você compra uma camisa muito branca, né? Uma camisa branca na loja, e ela ficou linda em você, branquinha, extremamente bacana, e você usa ela por um ano e meio, 2 anos. Depois de um tempo ela não está mais tão branquinha assim, né? Ela não está mais tão limpa, né? Ela começa a ficar um pouco mais encardida com o uso, algumas manchas, mas toda vez que você lava você acha que ela ficou perfeita. E aí você só vai descobrir que ela não está de fato perfeita quando você chega do lado de uma camisa que está na loja, branca, branca, branca. Quando você olha a sua, em comparação com aquela camisa nova, você descobre que a sua está suja, que a sua está encardida, que a sua está manchada. Exatamente assim, quando você chega diante de Deus, você não chega para Ele, né, como se você fosse puro como Ele. Você não é, você nunca vai ser, eu não vou ser. Nós não somos puros igual a Deus.
Nós precisamos buscar isso na nossa vida, mas quando você encontra a santidade de Deus, isso te constrange, sabe? Você começa a ficar constrangido, você começa a ver de fato quem você é, e você começa a mortificar a sua carne, você começa a modificar quem você é, começa a buscar a santidade, começa a modificar o seu eu. Veja que agora você já deixou o seu problema de lado para resolver problemas internos entre você, o seu coração. Então, de fato, o que Deus está procurando com tudo isso, com a tribulação? Não é primeiramente causar uma tribulação ou permitir uma tribulação para depois resolver ela. Deus, ele quer trabalhar o teu coração, ele quer trabalhar o teu caráter, ele quer que você saia dali uma pessoa preparada, uma pessoa melhorada, né, diante de tudo isso. Então, você vai começar a trabalhar o seu caráter, você vai sair dali então com um caráter aprovado. E o que a palavra vai falar para a gente nesse texto? Então, o caráter aprovado gera esperança. Então, veja que agora você tem esperança de que as coisas vão melhorar, né? O texto ele vai trazer à luz, né, a esperança de que Deus está no controle de todas as coisas, né? O versículo 5 ele vai falar o seguinte: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então, você começa a ter esperança em quê? De que Deus está no controle do universo. Você começa a entender que Deus ele sabe tudo o que ele faz, ele é perfeito em tudo o que ele faz. E você começa a entender que Deus não está errando na sua vida. Você começa a entender que ele está permitindo a dificuldade acontecer, os problemas acontecerem no lar, de repente a rebeldia de um filho, de repente a frieza de uma esposa, de um marido, de repente um pai ou uma mãe que não consegue entender o seu momento de vida atual. Então você começa a passar por esses momentos na sua vida e você começa a identificar que Deus, na verdade, ele está gerando oportunidade para que você cresça. E você entende com tudo isso que existe esperança e Deus está no controle de todas as coisas. Então eu queria deixar essa mensagem no final para você. A esperança. Não percam a esperança. Não desistam de suas famílias, não desistam de lutar para resolver os conflitos familiares. Nesse momento de pandemia só intensificou isso, só mostrou, né, que existem conflitos que talvez a gente estivesse botando uma pedra em cima e tentando esquecer ou fingir que não está acontecendo, mas saibam que Deus permite isso. Deus ele permite que as tribulações aconteçam para ele remover essa pedra de cima dos conflitos, trazer o conflito à tona para que ele seja resolvido e não somente esquecido. Então, a minha oração para você hoje é que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus esteja derramando a santidade dele sobre você, esteja te perdoando dos seus pecados, esteja trazendo sobre você um caráter aprovado. Que você consiga, de fato, encarar os problemas dentro do seu lar, ou seja no trabalho, ou seja onde for, com uma visão de que Deus ele está no controle, Deus ele já está lá na frente, ele já está no conflito, ele já está resolvendo tudo por você. Mas você precisa fazer parte disso, você precisa mortificar a tua carne todos os dias, né? Então que o seu caráter seja realmente aprovado e que em nome de Jesus a sua vida possa ser mais direcionada à vontade de Deus, que você consiga ouvir claramente o que Deus tem para você e que você seja uma pessoa extremamente abençoada, não só nos bens materiais, mas uma pessoa abençoada espiritualmente. Que você faça diferença no meio onde você está, que você consiga glorificar a Deus e adorá-lo em meio a todos os conflitos da sua vida. Em nome de Jesus é a oração que eu faço para você. Amém.